Saudações, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, esse aqui é o nosso canal de Nutrição Animal Fácil, onde nós estamos postando aulas das disciplinas de nutrição de não ruminantes, aquapa e formulação de rações, dietas e suplementos para animais. Sejam todos bem-vindos, estudantes, demais interessados na nutrição, profissionais. Aproveita, faz aí a inscrição no canal. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto de extrema importância para a gente, que normalmente é esquecido, que é a água. Nós vamos falar da importância da água, o metabolismo da água e vamos dar alguns detalhes importantes, né, de utilização de água a nível de granja, a nível de animal, ok? Então nós vamos falar bastante a respeito da água aí. Então, para isso, nós vamos compartilhar a nossa tela aqui. Bom, eu me chamo Luiz Carlos Machado, sou professor aí do IFMG Bambuí. Bom, antes de começar, eu só queria contar uma história para vocês, justamente para a gente começar a falar a respeito da água e da importância dela, tá? Uma vez, logo que eu entrei aqui em Bambuí, em 2006, 2007, mais ou menos, veio um ex-aluno nosso dar uma palestra só sobre água. E o título da palestra dele era Água, o nutriente esquecido, no sentido que a água é muito importante, é também um nutriente, e muitas vezes a gente se esquece, né, de dar uma importância para a água. Então, é claro que isso vai refletir, essa informação vai refletir no que a gente vai falar, ok? Bom, então, quais serão as perguntas-chave que nós vamos responder nessa aula? Vejam bem, olha, primeiro a gente vai falar da importância da água para os animais, ok? Depois, é claro, que a gente vai falar das fontes de água para os animais e relacionar essa informação ao metabolismo, ok? E dar alguns detalhes técnicos mais práticos a nível de campo aí, de como deve ser esse fornecimento de água para os animais. Vamos começar, então, ressaltando aquela informação que eu falei no início. Por que a água é considerado um nutriente esquecido? Primeiramente, ela é um nutriente porque é necessária à célula para manutenção, para crescimento, reprodução. Ou seja, é necessário para o organismo animal para que o animal viva e tenha uma saúde, um desempenho adequado, ok? Mas por que normalmente a gente esquece da água? Principalmente porque a água existe, pelo menos para nós brasileiros, em abundância a um custo muito baixo. Ela é, então, um nutriente esquecido. Bom, quanto de água nós temos nos animais? Se a gente pegar aqui a espécie humana, a gente vai ver que quando a gente está no desenvolvimento embrionário, até mesmo depois que a gente nasce, a quantidade de água é muito grande. Tá? O nosso corpo é formado basicamente de água no início da vida, né? Com o passar do tempo, nós vamos aumentando também a quantidade de outros constituintes, como, por exemplo, a gordura. Quanto mais velho, maior a tendência da gente acumular gordura no corpo, e a gente chega aí numa idade mais avançada com menos água no corpo, ok? E aí você me fala, bom, mas como é que uma pessoa que tem 70% a 80% de água no corpo, como é que ela consegue ficar em pé se a maior parte do corpo dela é água? Bom, é claro que nesse caso os esqueletos têm uma importância muito grande para a sustentação dessa pessoa. Assim como nas forragens verdes, que tem aí por volta também de 70% a 80% de água, a forragem consegue ficar em pé porque tem uma parede celular vegetal que é meio que o esqueleto, né, da planta, ok? Bom, aqui quando a gente fala em suínos, ok? A gente aumenta o peso vivo do suíno, a gente diminui a quantidade de água e é óbvio que a gente aumenta também a quantidade de gordura. Então tem essa relação aí, ok? Bom, no início da vida de alguns mamíferos, quando são recém-nascidos, neonatos, eles vão perder, principalmente no primeiro dia. Isso acontece até mesmo com a espécie humana, né? Onde a gente perde peso antes de sair do hospital. A gente nasce com peso, a gente perde um pouquinho e sai do hospital mais leve, ok? Eu vou chamar a atenção também que a própria sede é o desejo consciente de beber água desencadeada por mecanismos fisiológicos. É necessário que a gente tenha sede, que o animal vai ter sede. A sede é um estímulo fisiológico para te mostrar que é necessário correr no bebedouro e buscar água,
ok? Justamente para equilibrar os fluidos do corpo animal. Então, é muito importante essa questão da sede. Ela vai te apontar a necessidade de beber água, ok? Bom, em linhas gerais, o organismo animal ele perde e ganha líquidos buscando se manter no equilíbrio fisiológico. E a sede, conforme a gente comentou, é importante neste sentido, ok? O nosso corpo, o organismo animal, ele sempre tem que manter o equilíbrio, porque se ele sair do equilíbrio, acontecem muitos problemas, né? A imunidade cai, o desempenho do animal é limitado, e aí a gente tem vários problemas fisiológicos e econômicos. Bom, onde se encontra a água no organismo do animal? Bom, a maior parte da água se encontra dentro da célula, diria que 50% aqui está localizado dentro da célula. Qual célula? Toda célula do corpo, né? Neurônio, a célula muscular, várias células contêm a maior parte em água, ok? Mas também uma parte considerável ao nível de sangue e uma parte considerada que não foi absorvida ainda a nível de trato gastrointestinal, ok? Bom, quais seriam então as funções dessa água aí no organismo animal? E aí a gente vai destacar algumas funções que eu considero muito importantes. Primeiro, talvez seja a principal função da água, ser o meio aquoso para a solubilização das substâncias. Ou seja, a solubilização dessa substância vai acontecer em meio aquoso. Então, é claro que as reações do corpo vão acontecer em meio aquoso. A água é necessária para que essas reações aconteçam. Até mesmo para uma substância quebrar, ela vai quebrar em meio aquoso. Se um animal ingere uma proteína, até essa proteína ser transformada em aminoácidos para a futura absorção, ou seja, a hidrólise dessa proteína, essa hidrólise acontece em meio aquoso. A própria palavra hidrólise é a quebra em meio aquoso, que é acelerada pelo processo enzimático, ok? Bom, mas a água também é importante para o transporte de substâncias, no caso, a difusão simples da água. A água flui do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Isso é muito importante também fisiologicamente para vários tecidos, para o funcionamento deles, né? A água é muito importante também para a excreção dos resíduos corporais, ou seja, a água vai ser aquele meio para solubilizar aquela ureia, por exemplo, em mamíferos e excretar isso no meio. Então, isso é importante. A água para a formação da urina, para receber esses compostos tóxicos para o organismo. Bom, a água também é fundamental para a termorregulação corporal. E aqui eu também dou destaque. Eu acho que as duas principais funções destas que a gente está destacando é justamente a capacidade dela de solubilizar as substâncias. Toda reação acontece em meio aquoso e também a termorregulação. E para explicar melhor a termorregulação, nós temos que entender que a água tem um elevado calor específico, ou seja, ela recebe muito calor e aquece menos. Aqui fica muito fácil de entender. Se eu, por exemplo, aquecer 1 quilo de ferro durante 30 segundos com uma chama e aquecer 1 quilo de água com a mesma chama, a mesma intensidade pelo mesmo tempo. É claro que o ferro vai aquecer muito mais do que a água. E dependendo da intensidade da chama, praticamente não vai mudar a temperatura, vai subir muito pouco. Ou seja, a água tem a característica de que ela recebe muito calor e segura um pouco a temperatura. Isso é muito importante para o animal, tá? Além de que, para a água passar de um estado físico para o outro, ou seja, para a água evaporar-se, ela necessita de uma grande quantidade de energia. Isso vai ser muito importante para a evapotranspiração, quando a gente fala em bioclimatologia animal e ambiência animal. A água vai retirar grande parte da energia que está sendo produzida pelo animal no processo de evapotranspiração. Então, gente, a água é muito importante para a termorregulação corporal do animal, ok? Bom, mas também a água é necessária para a manutenção da pressão osmótica, ok? Tem a ver aí com o equilíbrio entre cátions, ânions e água de cada fluido corporal, isso é importante também. A água é importante para o equilíbrio ácido básico, que tem a ver com o pH, e o pH tem muito a ver com o funcionamento das reações no corpo, o funcionamento das enzimas, ele é muito importante. Em cada cavidade vai ter um pH ideal.
O sangue vai ter um pH ideal para tudo acontecer em normalidade, ok? Então, a água é muito importante nisso também. Além de que a água é muito importante para a lubrificação de algumas cavidades e proteção de alguns órgãos, né? Se o animal toma uma pancada na cabeça, por exemplo, lá existe o líquido sinovial que vai proteger também contra impactos, ok? Então veja, meus amigos, que a água tem uma importância muito grande para os animais. Garantir o fornecimento de água de boa qualidade para esses animais, em quantidades e qualidades otimizadas, vai ser muito importante para o nosso sistema de alojamento dos animais. Seja animais de produção, seja animais de companhia, seja animais de laboratório, seja animal de recinto. A água, sua qualidade é muito importante para garantir a saúde, o bem-estar, o desempenho produtivo desses animais, ok? Bom, o que afeta o consumo de água pelos animais? Afetam principalmente, vamos lá, a genética do animal, o peso, a idade, o estado fisiológico do animal. Por exemplo, o animal que está no estado fisiológico de lactação vai necessitar de uma quantidade de água muito grande, mesmo porque ingere muito alimento, ok? Quanto mais ingestão de alimento, mais água o animal vai comer. E além de que ele está produzindo uma quantidade de leite que vai necessitar também de muita água. Ele vai perder muita água pelo leite, então ele precisa de ingestão de muita água. Então, animais, por exemplo, em lactação, tomam grande quantidade de água durante todo o dia. Tá? Garantir o fornecimento dessa água de boa qualidade é papel do gerente daquele sistema de produção, dos colaboradores que estão trabalhando com o animal, tá? De todos nós. Bom, influencia também o consumo de água os fatores zootécnicos, como, por exemplo, o tipo de dieta. Quanto mais proteína tem na dieta, mais água. Quanto mais sais, sódio, potássio, mais água vai ser necessário, ok? Então, o tipo de dieta influencia muito. A quantidade de matéria seca ingerida. Quanto mais matéria seca ingerida, ok? Mais água vai ser necessária, ok? O nível de ganho de peso, se eu aumento o ganho de peso do animal, mais água é necessária. Em linhagens, né? Tem a ver aqui com genética. Em linhagens de maior ganho de peso, o consumo de água, é claro que vai ter que ser otimizado, né? Ingestão de sal, produção leiteira e aí vai, ok? Além de que influencia muito também os próprios fatores ambientais. Não podemos esquecer que a ambiência, a bioclimatologia tem um impacto muito grande no sistema de alojamento do animal. Normalmente, a gente preocupa muito com a nutrição, com a sanidade, mas a gente esquece da ambiência. A ambiência normalmente é esquecida. E a ambiência, meus amigos, impacta muito a qualidade de vida, desempenho dos animais de companhia, animais de produção, animais de laboratório, todo animal tem que ter um ambiente, uma ambiência adequada. E essa ambiência, é claro, que vai ser composta de vários parâmetros, como umidade relativa, temperatura, que vão influenciar o consumo de água. Em menor umidade relativa, um ambiente mais seco, o animal tende a beber mais água, e numa temperatura mais elevada, o animal tende a beber mais água, até mesmo para o resfriamento corporal desse animal. Então, isso é muito importante, ok? Bom, quais que são as fontes de água para os animais, tá? A primeira dela, que a gente sempre lembra, tá? É água de bebida, né? Ou seja, água de bebedouro. O animal vai lá e bebe essa água diretamente no bebedouro, ok? E aí a gente tem vários tipos de bebedouro para várias espécies animais. Nós temos bebedouros adaptados a animais de companhia, bebedouros adaptados a aves, a suínos, no seu sistema de produção. Hoje nós temos uma tecnologia de bebedouro muito boa e aplicada aí aos animais em linhas gerais. Bom, ela é a principal fonte, né, e deve ter boas qualidades químicas e biológicas. O que são boas qualidades químicas? Bom, ausência de grande quantidade de compostos potencialmente tóxicos. Nós temos um grau de potabilidade onde esses compostos, estes minerais, estes outros compostos vão estar presentes. Na água de bebida que vem para a gente, humanos, nós temos esses compostos, porém, todos eles respeitam, né, um nível máximo de potabilidade. Para o animal também.
A água que o animal vai receber também vai ter substâncias dissolvidas, ok? Mas em quantidades adequadas. A gente vai fornecer uma água de boa qualidade para o animal, ok? Preferencialmente potável. Eu tenho uma colega que fala que a água que você fornece para o animal tem que ser a água de bebida. A qualidade dessa água normalmente ela é muito boa para animais que ficam em granja, como suínos, aves, ok? Agora, quando a gente vai para o animal a pasto, a gente dificilmente vê água de boa qualidade no bebedouro. Normalmente a gente vê uma água muito suja, mesmo porque a gente sabe das dificuldades que os produtores têm de manter aquela água de boa qualidade no bebedouro. Bom, quando a gente fala em boas qualidades biológicas, nós estamos falando principalmente a ausência de micro-organismos patogênicos, como Escherichia coli. Eu vou chamar a atenção que água para animais de produção também tem que ser clorada, ok? E aí, a nossa água de bebida, da Copasa, por exemplo, aqui em Minas a gente sempre lembra da Copasa, né? A água da companhia de abastecimento já vem tratada com cloro. Mas, se por acaso você coleta essa água de alguma fonte, como um poço artesiano, um rio, um riacho, uma cisterna, por exemplo, é necessário você clorar essa água. E aí eu indico para você a utilização de pastilhas clorim, que é uma forma muito eficiente da gente clorar a água de maneira muito rápida. Existe pastilha, por exemplo, que é pequena assim, que dá para 10 mil litros. Um produtor que tem uma caixa d'água de 5 mil litros, 10 mil litros, pode estar clorando aquilo ali periodicamente, ok? Então, a água tem que ser clorada, não se esqueça. Aqui vejam que a gente está falando também boas qualidades físicas. O que seria boas qualidades físicas da água? Quando a gente fala em boas qualidades físicas, nós estamos falando principalmente em temperatura dessa água. A temperatura tem que ser adequada. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é a temperatura adequada em termos de números? Bom, para animais não ruminantes, e aí é claro que nós estamos falando de um animal que vai beber essa água vai passar para o esôfago, estômago, intestino delgado do animal, nós falamos de uma água mais fresca, aí mais ou menos 15 graus. O animal tem mais prazer de beber essa água colabora para a termorregulação de maneira mais eficiente, ok? Mesmo porque se essa água aqui para esses animais não estiver morna, o animal tende a reduzir o seu consumo de água. E reduzindo o consumo de água, isso impacta diretamente no consumo de ração, que vai impactar diretamente na saúde e desempenho desse animal. Então, é necessário que a gente forneça uma água à temperatura adequada para esses animais. Agora, para ruminantes, né, isso quando a gente está em sala falando, praticamente todos os estudantes sabem desse detalhe, que o ruminante ele gosta mais da água menos gelada, no sentido, né, de 25 a 30 graus. Ou seja, o ruminante não gosta de uma água gelada, ele gosta de água com a temperatura um pouco mais. E a pergunta é, por que isso acontece? Nós temos que entender que para animais ruminantes, o animal tem que manter uma câmara fermentativa em funcionamento. Essa câmara fermentativa que vai receber essa água logo depois do esôfago contém micro-organismos que têm que trabalhar numa temperatura adequada, ok? Se por acaso essa água está muito gelada e cai na câmara fermentativa, isso abaixa muito a temperatura e impactaria no funcionamento dessa câmara fermentativa. Isso é muito ruim. Então, fisiologicamente, o animal percebe isso e prefere uma água mais morna, porque a água muito gelada seria ruim para o funcionamento dessa câmara fermentativa, haja visto que lá tem micro-organismos que vão trabalhar conforme a temperatura do ambiente, mesmo porque a velocidade das reações que ali acontecem tem a ver com a temperatura. Temperatura nada mais é que a energia cinética daquele sistema. Quanto mais energia cinética, mais rápido tendem a ser as reações, ok? Pessoal, outra fonte de água para os animais é justamente a água coloidal ou água dos alimentos, ok? Essa água vai ser praticamente desprezível em alimentos secos, né? A gente lembra a vocês que milho, farelo de soja, o alimento completo, a ração, costuma ter 10% de água em média, né? Alguns alimentos mais, alguns alimentos menos, ok? Mas mais ou menos 10%. Essa água a gente pode desconsiderar para o animal, ok? Agora,
Quando o animal ingere alimentos úmidos, normalmente ele consegue aproveitar grande parte dessa água que ele ingeriu. Tanto que existe animais, quando o pasto está muito jovem, né, quando o clima não está tão seco e quente, o animal praticamente não vai no bebedouro beber água. Por quê? Porque grande parte da água que ele precisa está nesses alimentos úmidos. Ok? Então, o animal que consome muito alimento úmido, como por exemplo um equino, ele, dependendo do clima, dependendo de outros fatores, ele quase não vai no bebedouro. Agora, nós temos uma terceira fonte de água muito importante, que também é a água metabólica, ok? Essa água metabólica é a água gerada a partir do metabolismo, a partir das reações. E aí eu faço a perguntinha, dentro de sala, eu sempre faço a perguntinha para os estudantes. Metabolicamente, bioquimicamente, onde que é essa água gerada? Bom, quando a gente estuda bioquímica, né, metabolismo, conforme a gente estudou aqui, a gente vê que lá no final da cadeia de transporte de elétrons, o oxigênio vai reagir com o hidrogênio, formando água. É justamente essa água metabólica. Bom, em humanos, a gente sabe que isso é cerca de 300 ml por dia, em média, para humanos. É como se a gente tomasse um copo d'água, né, de 300 ml, todo dia, sem ter noção disso, porque essa água é gerada pela célula e é consumida também pela célula. Ok? Para animais, isso também vai acontecer, vai ser importante e vai ganhar destaque principalmente em animais que hibernam. Imagina, por exemplo, que o urso, né, hibernou e ele precisa, né, manter aquele nível de metabolismo muito baixo ali, então ele vai dormir por muito tempo, ok? E não vai sair para tomar água. Essa água metabólica ganha destaque nesse tipo de animal, ok? Bom, então, em linhas gerais, nós temos isso aqui, ó, uma situação de perda e ganho de água nos organismos a partir disso. Ó. Nós temos como fontes de águas o que está em azul, que é água de bebida, que é a principal fonte, claro, e água que vem dos alimentos, que vai ser considerável quando o animal estiver ingerindo alimento úmido. Mas nós temos também a água metabólica, que é aquela água originada a partir do metabolismo, a partir das reações. Aquele lipídio que vai ser degradado, aquele carboidrato, lá no final da cadeia de transporte de elétrons, gera água, ok? E essa água pode ser utilizada pelo corpo animal, ok? Então, o animal ingere essa água do alimento, parte dela é eliminada nas fezes, a maior parte vai ser absorvida e esses tecidos vão utilizar essa água para as várias reações que a gente sabe que são importantes para o corpo. Lembrando que vai haver uma recirculação dessa água através da própria saliva ou dos sucos digestivos, entendeu? Por exemplo, quando o animal está salivando, essa água é normalmente absorvida e isso aí vai ser reciclado aí nesse processo. Bom, quais que são as perdas de água, então, do organismo? As principais formas de perda de água? O suor, o animal perde muito pelo suor. Existem animais que perdem suor, perdem calor de maneira muito eficiente, como, por exemplo, o cavalo. Ok? Ele soa e aí ele tem um mecanismo de evapotranspiração, de perda de energia muito eficiente. Alguns quase que não têm, como, por exemplo, o suíno, o coelho, quase que não suam. Ok? Nós temos também aqui, pela respiração, se você está respirando, você está perdendo água. Isso vai ser importante, por exemplo, na galinha em estresse calórico, ela vai perder muita água no processo respiratório, ok? E essa perda de água vai ser importante também para perda de energia em excesso e o animal se resfriar. Vejam que a água está intimamente relacionada com os mecanismos de perda de calor também, conforme a gente falou lá no início, ok? Agora, é claro que o animal perde muita água na forma de urina, mesmo porque essa água é necessária para a diluição da ureia, por exemplo, para eliminar essa ureia. Bom, outras informações importantes sobre a água, informações mais práticas. Vamos lá. Há uma quantidade específica para cada animal? Se você for em alguns livros de nutrição que tratam da água, vão trazer algumas quantidades específicas. Para mim, sinceramente, a nível de nutrição animal, não são informações relevantes.
essas informações de quantidade de água por animal vão ser importantes para cálculo do dimensionamento. Por exemplo, eu quero dimensionar minha caixa d'água para esse sistema. Aí eu posso ver quanto que cada animal consome naquele período, jogar isso uma margem de segurança, por exemplo, multiplicando por 2 ou por 3, para me poder dimensionar o sistema. Mas na nutrição animal, o que a gente tem que garantir para animais, principalmente não ruminantes, é água fresca à vontade. É isso que importa para a gente aqui na nutrição de não ruminantes, sem falar em quantidade, ok? Agora, é claro que em algumas situações eu posso fazer restrição disso de água para os animais. Isso acontece, por exemplo, quando a gente tem frangos de corte, algumas vezes a gente precisa fazer uma restrição de água para esse animal comer menos ração e assim a gente reduzir alguns problemas relacionados ao metabolismo, como, por exemplo, a CIT, ok? Agora, pode ser necessário também para a administração de algumas vacinas via água de bebida. Você deixa os animais um tempo sem água, eles vão ficar com sede, e depois de um tempo você administra a água com essa vacina, ok? E você força dessa maneira todos os animais irem ao bebedouro. É necessário a gente fazer 2 comentários também relacionados à distribuição dessa água, essa é muito importante também, tá? Nós temos que garantir que essa caixa d'água esteja protegida do sol, isso é um problemão quando a caixa d'água pega muito sol, por quê? Porque a água vai se aquecer, o animal vai tomar menos água, vai consumir menos alimento, e isso vai impactar diretamente no desempenho produtivo e reprodutivo desse animal. Então, assim, a caixa d'água tem que estar protegida, gente. Isso é muito importante. Quando a gente fala, é claro, de nutrição em não ruminantes, animais que estão principalmente no galpão. Normalmente, essa caixa d'água fica lá dentro do galpão, mas eu já vi essa caixa d'água ficar fora também, o que é muito ruim, tá? Bom, tem a ver também com a tubulação. Se essa tubulação estiver passando de receber muita insolação, pode ser que essa tubulação se aqueça também essa água. Então, a tubulação deve estar escondida, soterrada ou ter proteção térmica. Muitas vezes, pode acontecer também, e eu já vi isso no dia a dia, lá da prática com os animais, de dentro do galpão estar tão quente que a própria tubulação, assim como a caixa d'água, se aquece mesmo estando protegido. E isso impacta na situação onde a gente, né, toca no bebedouro e ali sai água morna, né? Por exemplo, quando em situações muito graves. Então, para a gente prevenir isso aí, é claro que a estrutura do galpão, um pé direito adequado, sombreamento, ventilação também pode ser tudo otimizado, além de que existem mecanismos de resfriamento da própria água, ok? Então, isso tudo é muito importante. Vou chamar a atenção para um último detalhe aqui, muito prático e importante, que água dura pode ser muito prejudicial para os animais. E aí é claro que a gente tem que explicar o que é tal da água dura. Normalmente, isso é muito utilizado em química industrial, o tratamento da água dura. Quando a gente fala da água dura, nós estamos falando água rica em minerais bivalentes, principalmente cálcio, ok? Esse cálcio a gente sabe que pode prejudicar a absorção de outros nutrientes bivalentes, como por exemplo o zinco, ok? Então, normalmente quando o animal ingere uma água dura, ok? Esse cálcio pode atrapalhar na absorção dos demais minerais e isso gerar problemas diversos. Muitas vezes você não sabe de onde que é o problema do desempenho do animal, pode ser aí da água dura que esse animal está recebendo. E é claro que nesse caso, nós temos que tratar essa água dura de maneira antecipada para ser fornecida para o animal. Isso pode ser um problema escondido, onde as pessoas não conseguem enxergar, tá? Então, a análise dessa água é necessária para a comprovação disso aí, ok? Pessoal, então essa aqui foi a nossa aula sobre água, ok? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a paciência de vocês por ter assistido esse vídeo até aqui. Se ainda não for inscrito nesse canal, fique à vontade para fazer a inscrição. A gente vai estar postando novos vídeos. Agradeço a todo mundo e valeu!